noite, galera! Programa esportivo Na Resenha já está no ar e de volta à nossa casa, nos nossos estúdios aqui na TV Grão-Pará. E hoje vamos falar da vitória do Paysandu, vamos falar do empate do Clube do Remo, curiosidade do Parazão, futebol pelada. Vamos falar também do Cris Maranhense, do Bragantino, que fez 4 gols na sexta rodada. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora aqui no programa esportivo Na Resenha. Oferecimento Magazan, você quer, você tem. Oi, a internet que faz sentido. TI Call Center, tudo em um só lugar. iFred, pediu, chegou. E Blu-ray, energia em estado líquido. Então é isso aí. Agora a gente vai falar dos jogos que aconteceram semana passada, a sexta rodada do Parazão. Bora lá? A sexta rodada iniciou com Tuna e Itupiranga, 0-0. Depois vem Gavião e Castanhal, 2-2. Independente e Carajás, 2-0 para o Independente. Tapajós e Paysandu, 1-0 para o Paysandu. Bragantino e Paragominas, 4-4. E domingo, fechando a sexta rodada, Águia e Clube do Remo, empate de 1-1. Com isso, a classificação do Grupo A ficou dessa forma. Primeiro lugar, Paysandu com 10 pontos. Lembrando que só tem 5 rodadas, vai jogar no próximo sábado contra a Tuna para finalizar a sexta rodada. Itupiranga vem em segundo lugar com 7 pontos, em terceiro Bragantino com 7 pontos, em quarto Gavião com 3 pontos. No grupo B vem o Clube do Remo com 14 pontos, em segundo lugar Tuna Luso com 6 pontos, em terceiro Carajás com 4 pontos e em quarto Tapajós com 3 pontos. No grupo C, Independente com 12 pontos, em segundo Castanhal com 8 pontos, e em terceiro Águia de Marabá com 8 pontos, e em quarto Paragominas com 6 pontos. E vamos projetar a sétima rodada, que começa amanhã, terça-feira, Gavião e Tuna, né, às 16 horas. Amanhã também no mesmo horário, Independente e Paysandu. Na quarta, Águia de Marabá e Itupiranga. Na quarta também, Clube do Remo e Castanhal. Quinta, Carajás e Paragominas. E Bragantino e Tapajós, fechando a sétima rodada do campeonato. Então é isso aí. E agora, escalando o nosso time, são titulares absolutos do Na Resenha. Boa noite, Paulo Aber. Boa noite, Carla. Boa noite a você, ao Júnior, Pantini, a Lourinho e todo mundo em casa acompanhando o programa Na Resenha. Boa noite, Eli Trindade Júnior. Boa noite, meu amigo sócio-torcedor Paulo Aber. Boa noite, Carla Cristina. Boa noite, torcedor. Olha, novidade na área, hein? Energético Blu-ray. Já tomei aqui e tô totalmente energizado. Torcedor, vá no supermercado, peça Blu-ray. Daqui a pouco a gente vai dizer também como é que vai fazer o pedido. Mas você já viu, né, Carla? Eu tomei um energético hoje. Tá, olha. E tô totalmente elétrico. Segunda-feira, daqui a pouco ele vai bater uma bolinha por aí. Eu acho. Gente, vamos falar agora da curiosidade do Parazão, que olha, a galera tá curtindo de montão. E hoje a pergunta é: quando e quem fez o gol mais rápido do Campeonato Paraense? Você sabe? Se você sabe, manda um zap aí pra gente no 987617606. Já que a gente tá falando de rede social, lembrando do nosso Instagram, programa.naresenha, e o nosso canal no YouTube, Programa Na Resenha. Agora sim vamos falar de Paysandu, que venceu uma vitória magra, com dificuldade, mas venceu, né, Paulo? Venceu, Carla. Já eram 2 partidas sem vitória do Paysandu, uma pelo Parazão, que foi contra o Clube do Remo, e aí depois teve aquela partida que não houve, né, que seria o clássico também contra a Tuna.
devido ao temporal que caiu em Belém. E aí o Paysandu enfrentou o CRB, também saiu desclassificado. Enfim, 1-0, mas que o Paysandu pode dizer assim, respirar no campeonato, né? E também acalmar um pouquinho os ânimos, mas o torcedor não está feliz não, cara. Né? O único gol da partida foi do Igor Goulart. Sim, Carla, um gol até bonito, né? Uma jogada trabalhada entre o Igor Goulart e o Jonathan, que acabou dando um biquinho ali lá, Romário, vencendo o goleiro, acabou fazendo 1-0 o Paysandu no finalzinho do primeiro tempo. E aí, Júnior, o que você achou desse jogo? Como o Paulo bem colocou, vencer é sempre importante, né? Só que eu acho que o torcedor bicolor está preocupado com a forma que o Paysandu vem jogando, né? Porque tomou um sufoco, viu? Não foi um jogo fácil. Concordo e também sei que as condições do gramado, pelo amor de Deus, para um futebol profissional jogar nesse nível do gramado que estava lá em Outeiro é complicado. Porém, o gramado estava ruim para os dois times, né? E o Tapajós eu acho que se adaptou melhor ao campo, né? E o placar justo desse jogo seria um empate. Seria um empate, até porque o Tapajós perdeu 2 chances claras de gol de cara com o goleiro. Então, assim, o Paysandu venceu, mas infelizmente não convenceu, né? Então, a torcida continua na bronca, continua preocupada. Até então, eu não estava tão preocupado, porque, assim, foram alguns duelos, né? Repá, um clássico, mas a forma que o Paysandu perdeu foi preocupante. Depois, para o CRB aqui dentro de casa, acabou não se impondo contra a equipe do CRB. E agora, contra o Tapajós, em alguns momentos até dominado pela equipe do Tapajós. O meio-campo não criou muitas condições, muitas jogadas de gol. Israel, que a gente sempre vinha comentando que era um jogador diferenciado, uma grata surpresa, vem caindo de produção, então começa a acender, você está vendo aí, olha o gol que o Tapajós perdeu, começa a acender um sinal de amarelo. Alerta aí no Paysandu, o Itamar precisa dar um padrão melhor de jogo para esse time, precisa que os volantes estejam mais ligados, a zaga, olha, foi uma vitória suada, viu? Falando um pouquinho, houve muitas mudanças pelo lado do Paysandu, né? Será que foi isso que, por conta disso, Paulo, houve muita dificuldade tática e técnica por essas mexidas do Itamar? Olha, Carla, ao longo da semana, principalmente depois da partida contra o CRB, o técnico bicolor tem sido bastante criticado pela grande maioria da imprensa e também pela torcida alviceleste, justamente por conta dessas mexidas, né? Jogadores que estavam no banco com melhores condições que os titulares não entravam no time dele e ele acabou fazendo realmente essa mexida. Eu não levo por esse lado, eu vejo que realmente está faltando padrão tático, como disse o Júnior, a essa equipe do Paysandu. E falando, falta só 2 rodadas dessa primeira fase. Paysandu, ok, está em primeiro lugar, mas aquilo que o Júnior falou não está convencendo, né? O que é que está faltando, Paulo? Olha, Carla, diferente os planejamentos que o Paysandu fez para a temporada. O Paysandu, ele não tentou valorização da base que estava em casa, né? Tem pouquíssimos jogadores. O Paysandu realmente foi ao mercado e os jogadores que estão aí foram trazidos pelo Itamar Schulli. Então, é essa dificuldade que o torcedor não está conseguindo entender. Porque se os jogadores que chegaram são de orientação do Itamar, por que eles estão demorando a render? Esse é o grande X da questão. Por que o Paysandu até hoje não tem um esquema tático definido? Por que os jogadores estão temendo muito dentro de campo? E a gente fala isso e já começa a ter consequências extracampo, né? Você observa a situação aí do Nicolas nessa vai ou fica, mas a gente percebe que o Nicolas está na 3ª temporada do Paysandu ainda sem um jogador que possa jogar ao lado dele no ataque. E aí fica complicado você levar o time nas costas, literalmente nas costas. Agora vamos assistir a sonora do Itamar Schulli após o jogo. A maneira que a equipe iniciou foi a maneira que nós treinamos e assim, da maneira que a gente treinou, a gente iniciou a partida. Um jogo difícil, um jogo
com bastante marcação individual do adversário. O Paulinho também com cartão, né? E originou a jogada do gol, o passe dele também, depois o Jonathan, depois o Igor. E achei por bem fazer as modificações que no momento achei necessário. É isso aí, agora vamos para as perguntas dos torcedores, dos telespectadores com relação ao Paysandu. Boa noite, eu sou o Jorge Luiz de Coraci e ele fala que ele prefere o Ian do que o Perema. E ele quer saber a opinião de vocês. Vocês concordam ou não com ele? Paulo. Olha, Carla, o Ian foi uma grata surpresa do Brasileirão de aspirante do final do ano passado, mas o Ian também não vem bem na zaga do Paysandu, tem tido muitas falhas e o Perema idem, né? O Perema contra o CRB salvou um lance e deu um gol. Então, a minha opinião é que o Paysandu precisa urgentemente de um miolo de zaga, porque essa zaga, infelizmente, não dá nem para a Série C. Júnior. Concordo. Vamos lá para mais uma pergunta. Nicolas precisa de um companheiro para articular jogadas junto a ele? Essa é a pergunta do Felipe Matheus. E aí, Júnior? O Paulo falou ainda há pouco, né? No comentário, ainda há pouco. Precisa sim, joga muito isolado, é um jogador muito habilidoso, referência, mas precisa de um cara à altura para ser companheiro dele, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mais uma pergunta. O Paysandu praticamente montou um novo time, mas por que até agora esse time ainda não entrosou? Agora o Paulo estava falando sobre isso, né? Será que o problema são os jogadores, ou o treinador, ou tudo junto? Esse é Leonardo Sorin, da Cidade Nova 8. Olha, Carla, a gente pode ver por um outro lado, né? O Paysandu hoje contém 7 volantes no elenco. 7 volantes e nenhum meia de armação. Quer dizer, está acontecendo alguma coisa lá pelo lado da Curuzu que não está legal. O futebol não se faz desse jeito, né? Para você ter 7 volantes e não contratar ninguém como meia de ligação, realmente a coisa fica muito difícil. Então eu vou dar aí, não desmerecendo o trabalho do Itamar, mas eu acho que está faltando um pouco mais de Itamar no Paysandu, né? A gente tem visto aí as escalações do Paysandu às vezes muito retrancadas, né? Esse time não consegue render, eu acho que está faltando Itamar no Paysandu. Vamos para mais uma pergunta. Quando o Paysandu vai melhorar? Olha, é quase a mesma pergunta. O problema é o técnico, ai meu Deus, ou é a direção ou gestão do time? É o Thiago Malheiros que está... É a mesma pergunta, né? Eu acho que todo torcedor tá fazendo essa cobrança para o Paysandu. Então, quer dizer que está todo mundo com um pensamento igual, vendo qual é a dificuldade do Paysandu, né, Júnior? Por sinal, gostaria de mandar um abraço aí para o Leonardo Sorin, que fez a pergunta há pouco, né? Um grande lateral esquerdo, conheço no futebol pelada. E o técnico dele diz assim: Sorin, não dá chutão, mas é um bom jogador. E o Thiago Malheiro é um grande parceiro também, um advogado, eu conheço, né, acompanha o nosso programa, por sinal, Tiago, um grande abraço para você aí. Os dois fizeram quase que a mesma pergunta, né? Exatamente. Então, assim, o torcedor sabe, o torcedor conhece. Precisa, sim, mudar muita coisa, tanto na gestão que eu falo, para formular esse elenco, quanto na questão tática do próprio elenco, que precisa melhorar bastante. Então, essas são as perguntas, né? Vamos para um breve intervalo comercial, mas só lembrando das nossas redes sociais, Instagram, programa.naresenha, canal no YouTube, Programa na Resenha e o nosso WhatsApp, 987617606. A gente volta já já. Semana do Bebê Magazan. Aproveite a seção de produtos para bebês em super ofertas. Das roupinhas ao sapatinho, da banheira à fralda, do carrinho ao bebê conforto, da mamadeira ao babador. Tem enxoval completo para o seu bebê, com preços irresistíveis. Tudo pro amor da sua vida ficar ainda mais lindo e com um sorrisão de derreter o coração. Tem como resistir a tanta fofura? Semana do Bebê Magazan. Você quer? Você tem!
A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clínica All Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe onde você encontra? Na Clínica All Center. Tudo em um só lugar. Telefones para contato são o 3352-1105 e o 98357-6766. O endereço fica na Travessa Rui Barbosa, 991, entre Governador José Malcher e Boaventura da Silva, no bairro de Nazaré. Clínica All Center. Tudo em um só lugar. Minha gente, eu descobri, olha, vocês que são meus seguidores daqui do Pará, daqui de Belém, que me ajudaram em todo o meu Diário da Reforma, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu descobri uma empresa que faz entrega igual os motoboys de São Paulo. Eu não sabia que existia esse serviço aqui em Belém. E ontem eu precisei buscar um documento. E eu não podia sair de casa porque eu tô operada, meu marido não podia ir porque ele estava trabalhando. E eu descobri o Fredex. Eu nem sabia que existia aqui em Belém. Você liga pro Fredex, diz o que você quer, ele vai buscar para você, traz na sua casa, com toda a comodidade, num preço incrível, independente do que seja, gente, um documento, uma compra que você fez, uma coisa que você tem que buscar na casa da sua mãe, do seu pai. Eu amei, gente, o Fredex é tudo. Vocês precisam conhecer esse trabalho e a comodidade e a qualidade. Vamos falar do pré da Oi. Cada R$1 vale 1 gigabyte, é isso mesmo. R$25 valem 25 gigabytes por 31 dias. Então corre e aproveita o pré da Oi. Nesta promoção você tem ligações ilimitadas, mais WhatsApp, Facebook e Instagram liberados para usar o quanto quiser. Procure o chip da Oi no distribuidor RV Centrão. Siga a RV Centrão no seu Instagram. Tá aí na tela. @RV Digital Belém. Coloque aí, @RV Digital Belém ou ligue 3121 4436. 3121 4436. Pré da Oi, o pré que faz sentido.